Bom, então agora que a gente estudou a monoticidade de uma sequência, a gente vai falar sobre o limite de uma sequência. O limite de uma sequência basicamente é o local, é um valor para os quais os elementos da sequência estão tendendo, né, de uma forma, estão se aproximando dele a cada vez que o n aumenta. Tá? Então, por exemplo, uma sequência AN possui limite L se para qualquer epsilon maior que zero. Existe um número natural n maior que zero, tal que se n minúsculo for maior que n, então o módulo de AN menos L é menor do que epsilon. E nesse caso a gente vai escrever que o limite de AN, quando n tende a mais infinito, é igual a L, ou simplesmente que o limite de AN é L, ou que AN tende a L. Tudo bem? Basicamente isso aqui é uma extensão, é um caso particular da definição de limite de funções reais. Tá? Uma sequência que possuir limite vai ser dita convergente, uma sequência que não é convergente é dita divergente. Como nós não vamos usar essa definição nesse curso de cálculo, então nós vamos seguir para a parte prática. Se estivéssemos estudando um curso de análise real, aí sim nós iríamos dissecar toda essa definição. Agora nós vamos trabalhar com o teorema mais importante dos limites de sequência, tá? Que é o teorema que diz que o limite de 1 sobre n é igual a zero. Nós vamos demonstrar esse teorema exemplificando a definição do limite de uma sequência. Tá? Então eu vou considerar epsilon maior que zero e vou considerar n, esse n maiúsculo, como o primeiro número natural maior do que 1 sobre epsilon. Tá? Aqui está errado, é 1 sobre epsilon. Dessa forma, se eu tiver um n, número natural, maior do que esse primeiro natural maior que 1 sobre epsilon, então o n é maior do que 1 sobre epsilon. Logo, multiplicando cruzado, eu consigo então passar esse epsilon para cá, o n vem para debaixo do 1, então eu fico que o epsilon é maior do que 1 sobre n. Como o n é um número positivo, então eu posso falar que ele, 1 sobre n, é igual ao módulo de 1 sobre n. Logo, o módulo de 1 sobre n é menor que epsilon. Bom, mas 1 sobre n é igual a 1 sobre n menos 0. Logo, o módulo de 1 sobre n menos 0 é menor do que epsilon. Certo? Sendo assim, então, pela definição, 1 sobre n tem que convergir para 0. Tá? Então, essa é a nossa demonstração. A gente usou aí a definição de limite para ela. Agora vamos tratar aqui de 3 proposições importantes sobre o limite de uma sequência. A primeira diz que o limite da sequência é único. Tá? A terceira diz que toda sequência convergente é limitada, tá bom? Mas nem toda convergência, nem toda sequência limitada é convergente. Então aqui é importante dizer que mas nem toda sequência limitada é convergente, tá? E a última proposição, seja xn uma sequência, então essa sequência será convergente com limite zero, se e somente se o módulo dessa sequência for convergente com limite zero. Propriedades do limite de uma sequência. Bom, aqui o que a gente vai te falar é o seguinte, que a soma dos limites é o limite das somas, tá, das sequências. O limite do produto de sequências é o produto dos limites. E o limite da divisão de sequências é a divisão dos limites de cada uma das sequências, se o limite da sequência do denominador for diferente de zero para todo n. Tá? E também que toda sequência constante é convergente e converge para a própria constante. Então vamos lá, vamos calcular o limite dessa sequência aí, ó, 2n sobre, n sobre 2n mais 1. É bem interessante lembrar que isso aqui é como se fosse o que eu quero calcular, o limite de n tendendo a mais infinito de n sobre 2n mais 1. Tá? Bom, aqui você poderia lembrar daquele truque que a gente usa lá no cálculo 1, que é considerar os termos de maior valor quando você tem o limite de uma variável que tende a infinito. Então, no numerador é o n, no denominador é o 2n. Então, aqui isso aqui é o limite de n tendendo a mais infinito. Simplificou o n com esse n de meio. Limite da constante é a própria constante. Tá? Então, a gente está usando técnicas lá do cálculo 1 para fazer isso. Ou então, você pode usar
essa forma aqui, ó. O termo de maior valor, o termo de maior expoente que aparece é o n elevado a 1, nos dois lugares. Então, você vai dividir o numerador e o denominador por n. Então, dividir o numerador por n ficou com 1, dividir o denominador por n ficou com 2 mais 1 sobre n. Na hora que você passar o limite, com n tendendo a infinito, limite da constante à própria constante, limite da constante à própria constante, limite de 1 sobre n, 0. 1 no numerador, 2 mais 0 no denominador, limite é meio. Tudo bem? É uma outra forma de você fazer. Uma proposição bem importante para nós é a seguinte: se xn for uma sequência convergente com limite 0 e y de n for uma sequência limitada, então o produto das duas converge para 0. Tá? Um exemplo bem interessante é essa sequência aqui, ó. A sequência cosseno de n, você não sabe para quanto ela converge, porque ela fica oscilando, né? Ela fica oscilando entre menos 1 e 1, tá? Lá naquele gráfico dela. Mas você sabe que como ela está entre menos 1 e 1, ela é limitada. Tudo bem? Já essa daqui você sabe que converge para 0. Então, uma sequência que converge para 0 vezes uma sequência limitada, essa sequência aqui converge para 0. Tudo bem? Por causa dessa proposição. E aí, gostou dessa nossa aula sobre sequências numéricas? Se você gostou, então eu peço que você apoie o nosso projeto. Como? Curta essa aula, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no canal. Se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós, a chave Pix está aí. Na descrição você encontra todos os links para os artigos do site usados nessa aula, bem como todos os livros que nós usamos e também para todos os nossos cursos que estão aí disponíveis para vocês. Então era isso, abraços e até a próxima aula.